Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rica e abundantemente, que alegria. Evangelho do dia, liturgia da palavra, que bênção do Senhor. Hoje é sábado da 33ª semana do tempo comum. Hoje, ao pôr do sol, começa a última semana do tempo comum. Que bênção, que alegria estar com você. Que bênção poder todos os dias meditar no Evangelho de Cristo, ler a palavra do Senhor e receber as bênçãos dele para a nossa vida. O Evangelho de Cristo é a escola do Senhor Jesus. Hoje nós temos reunião pastoral aqui na igreja, então eu antecipei em 1 hora o Evangelho do dia. Então você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir depois, deixa aí seu comentário. Você seja muito abençoado por Deus em nome de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao Evangelho do dia. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Márcia Valéria, Tereza Pereira, está conosco essa manhã tão preciosa. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai amado, pelo Evangelho do dia. Obrigado, Deus, porque todos os dias, Pai, podemos ler a Tua palavra e receber, Pai, a riqueza da Tua revelação. Meu Deus, muito obrigado, Deus, por esse tempo tão especial, quando lemos o Evangelho, nos confrontamos com o Evangelho, somos abençoados pelo Evangelho do Senhor. Pai amado, que esse sábado seja guardado por Ti. Obrigado pela noite de sono, continue conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Pastor Rolando Lima Júnior, Suzete. Que alegria, né? Estarmos juntos. Ontem tivemos uma vigília da unidade maravilhosa. E o Senhor tem nos fortalecido todos os dias. Muito bem, hoje é sábado da 33ª semana do tempo comum. Isso significa, pastor Orlando, que amanhã é o último domingo do tempo comum. O último domingo, 34º domingo. E o último domingo do tempo comum, nós celebramos Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus, o Rei do Universo. Então, nós viemos numa caminhada de 34 semanas, né, do tempo comum. E o final da história não é o homem, não é o político, não é o religioso, não é o economista, não são as tecnologias. O final da história é Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Jesus, o Rei do Universo. Aquele que está sentado sobre o trono, aquele que julgará as nações, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A última palavra é do Senhor Jesus. Ele reina hoje, reinará amanhã e reina eternamente. Então, o amanhã, o pôr do sol de hoje, nós celebramos a grande solenidade de Cristo, o Rei do Universo. É o final do calendário cristão. Né? E as festas cristãs a gente tem que celebrar com muita alegria, com muita festa. Nós temos, pastor Orlando, que olhar para os judeus e ver como os judeus celebram as suas festas judaicas, né? Com alegria, né? Com festa, com vigor. E assim também nós celebramos as festas cristãs com alegria, com celebração, com vigor, porque Jesus é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Amanhã, né, hoje ao pôr do sol, começa o último dia, a última semana, né, do tempo comum, e amanhã o último domingo do tempo comum. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Muito bom. Vamos ler então Lucas, capítulo 20, do 27 ao 40, é a palavra do Senhor para esse sábado, que é o sábado do 33º
semana do tempo comum. Então, todo sábado, na 33ª semana do tempo comum, nós vamos ler sobre os saduceus e a ressurreição. Lucas 20, 27 ao 40. Amém? Chegando alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendente para o falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram-se com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos desse mundo casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não pode mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra tão santa e tão especial. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, querida Lígia, pastor Lano, existe uma palavra que geralmente nós só usamos ela no pejorativo, que é a palavra seita, né? Quando a gente lembra a palavra seita, a gente sempre coloca uma palavra em seguida, né? Seita herética, né? Seita de heresia. Nós damos um adjetivo a essa seita. Que seita é essa? É uma heresia, não é? Mas a palavra seita significa separações, divisões, grupos diferentes. Por isso que o Wesley, quando começou o seu movimento no século XVIII, ele falou assim: Deus não nos levantou para criarmos mais uma seita. Ele estava dizendo: Deus não nos levantou para criar mais uma denominação. Tanto é que o Wesley morre anglicano. O projeto dele nunca foi criar a igreja metodista. Foi um movimento, uma irmandade que se transformou em igreja, não é? Obrigado, pastor Orlando. Continua aí, por favor, colocando os textos para mim e para todos que chegarem. E é interessante, irmãos e irmãs, que na época do judaísmo existiam também seitas judaicas que pensavam diferente. Então tinha a seita dos fariseus, acredito que tinha cerca de 3 mil fariseus, seita dos saduceus, seita dos herodianos, seita dos zelotes ou sicários, né? A seita daqueles monges que moravam também lá em Qumran, os essênios. E acredita que também tinha a seita dos herodianos, que era um grupo de judeus extremamente político, não é? Basicamente, a grande diferença, Neia, nós vamos ver entre a seita dos saduceus e dos fariseus, não é? Pela pregação de Jesus, as pessoas acreditam que Jesus foi criado
dentro da mentalidade da seita dos fariseus. Melhor dizer, então, que os fariseus era aquele grupo que tinha teologia mais próxima da teologia de Jesus, ou uma teologia mais bíblica. Por exemplo, os fariseus acreditavam em anjos, acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam que nós temos um espírito e esse espírito volta para o Pai, não é? Os saduceus não. Os saduceus acreditavam, e até hoje, irmãos, tem um grupo de judeus que acreditam nisso. São 3 grupos. Aqueles que acreditam na vida eterna, a pessoa morre e vive eternamente com Deus. Aqueles judeus que acreditam na reencarnação, muitos judeus acreditam na reencarnação. E aqueles judeus que acreditam na eliminação total do ser humano ao morrer. Não é? É isso que acontece, irmãos. Os saduceus acreditavam que quando a pessoa morria, ela simplesmente deixava de existir. Não existia esperança, nem ressurreição para os mortos. Não é? Ou seja, quando um saduceu falava de bênção de Deus, todas as bênçãos de Deus, Norma Regina, lá de Ouro Preto, né, Norma? Ainda mora em Ouro Preto, Norma? Não é? Todas os pensamentos que eles tinham era de bênção de Deus para essa vida. Se Deus vai me abençoar, Ele tem que me abençoar nessa vida. Não existe para o saduceu, para essa seita judaica, vida após a morte. Não existe isso. Então, irmãos e irmãs, olha que coisa interessante. Uma vez que os saduceus não creem na vida após a morte, no céu, na ressurreição dos mortos, não creem. Olha que beleza, Norma. Olha, Norma, de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, nós estamos aqui no Evangelho do Dia. Não é? Hoje, excepcionalmente hoje, 7 horas da manhã no horário de Brasília. Né? Mas a Bíblia diz assim, queridos, o Lucas 20, 27. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus. Né? Então eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Né, pastor Orlando? Não acreditavam na vida eterna, não acreditavam no Espírito que permanece com o Pai, não acreditavam em anjos, nada disso que fosse espiritual. Era um grupo teológico extremamente materialista, né? E terreno. Muitas das vezes o que a gente percebe é isso, né? As pessoas creem só em bênçãos para essa vida, não é? Existe bênçãos de Deus depois da nossa morte, quando nós morremos em Cristo Jesus, não é? E aí, amado, 28 diz assim, Lucas 20, 28. Como eles não criam na ressurreição dos mortos, eles perguntam: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filho, o irmão desse homem deve casar com a viúva para gerar descendentes ao falecido. Olha que coisa interessante. Isso está em Deuteronômio 25, versículo 5. Se fosse hoje, eles falariam assim: Orlando, olha, Jesus, segundo Deuteronômio 25, 5, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filho, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendente para o falecido. Lei do levirato, não é? Moisés deixou isso escrito. Aí agora eles vão inventar uma história, uma parábola. Olha que coisa interessante a parábola que eles vão inventar. Ele diz assim, olha, ora, havia 7 irmãos, isso é mentira, é uma historinha, tá? Havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva. E assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. E por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será a esposa? Porque os 7 se casaram com ela.
A pergunta deles é uma pergunta inteligente. Se as pessoas continuassem casadas na vida eterna, não é? Se as pessoas na vida eterna se casassem, logo essa pergunta é uma pergunta inteligente. Uma vez que ela casou com os 7, casou com um, não teve filho, morreu, então casou com o irmão, não teve filho, morreu, casou com 7, então ela vai ser esposa de quem? Eles acreditavam que na vida eterna as pessoas continuavam casadas. Irmãos, isso é muito legal você refletir sobre isso. Nós não permaneceremos casados eternamente. Eu sou casado com a Marisa, não é? Enquanto eu estou vivo. Quando eu morrer, nós não vamos estar mais casados. Não existe casamento para a eternidade. O casamento começa e termina nessa vida. Ou seja, todos os casais irão um dia se separar. Ou no arrebatamento de Jesus, ou na sua morte. Isso é muito interessante. Nosso casamento ele é provisório. Eu me casei com a Marisa em 93. Quando eu falecer, o meu casamento termina com ela. Por isso que a Bíblia autoriza o casamento da viúva e do viúvo, se eles desejarem assim, não é? Se desejarem assim. Porque o casamento tem fim na morte do cônjuge, não é? Isso é muito lindo, querido. É uma graça do Senhor Jesus a gente aprender isso, não é? Hoje eu antecipei o Evangelho do dia, porque eu tenho uma reunião com os pastores do distrito daqui a pouquinho, tá bom? Então, irmãos e irmãs, olha que coisa interessante, amado. Eles tentam, não é, fazer uma armadilha teológica para Jesus, uma armadilha baseada numa lógica, não é? Olha o silogismo que eles usam, há uma lógica aí, não é? Se as pessoas vivem eternamente e eu sou casado com a Marisa, logo eu vou ser esposo dela eternamente. Se essa mulher teve 7 homens, qual é então o esposo dela na vida eterna? Não é? Mas isso eles não sabiam. Eles não conheciam a ressurreição e desconheciam, não é? E desconheciam o que era vida eterna, não é? Vida eterna. Por isso, Teresa, que a gente usa uma palavra interessante, né? Aquelas pessoas, Paulo diz, né? Alguns são levantados para o casamento, outros são levantados para viver sem se casar, no celibato, não é? Na realidade, aqueles que abraçam esse estilo de vida, eles estão apenas antecipando como será a sua vida escatológica, a sua vida no céu. É uma prática escatológica, é uma antecipação de como viverão no céu. Não é? Porque no céu todos nós seremos celibatários, ninguém casa. E aí Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, não é? Então, enquanto eu for considerado filho desse mundo, não é, pastor Orlando? O filho desse mundo casa e se dão em casamento, não é? Enquanto eu estiver nesse mundo, essa palavra filho desse mundo não é uma frase para se referir aos ímpios, aos pecadores. Pelo contrário, o casamento é tão sagrado que Paulo e os apóstolos dizem que existiam seitas, os gnósticos, que proibiam o casamento. Eram os falsos cristos, né? Os anticristos que proíbem o casamento. Então o casamento ele é sagrado, né? Ele é sagrado, mas ele é desse mundo. É algo sagrado que permanece nesse mundo, né? O casamento ele é sagrado, né? Nós não usamos a palavra sacramento para o casamento, mas as igrejas que usam, como a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, não é? Eles afirmam uma coisa muito séria.
casamento ele é algo muito sagrado, ele é algo de Deus, instituído pelo Senhor, né? Mas é algo desse mundo. Jesus diz, olha, os filhos desse mundo casam e se dão em casamento. Enquanto você estiver nesse mundo, você tem a opção de casar ou não casar. Mas isso pertence a esse mundo. Ninguém leva o seu casamento para a vida eterna, né? Hoje a Marisa é minha esposa. Eu nunca gosto de usar a palavra mulher, minha mulher. Parece algo de posse, né? Ela é minha esposa e eu sou o esposo da Marisa, né? Mas na vida eterna nós seremos irmãos, só irmãos, né? Porque aqui na terra os filhos desse mundo casam e dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus, que nasceram de novo, que amaram os princípios do Evangelho de Jesus, que viveram o Evangelho de Jesus, aceitaram Jesus, creram em Jesus e viveram o Evangelho de Jesus, que agora são considerados dignos de alcançar a era vindoura, o céu, e são dignos de alcançar a ressurreição dentre os mortos, ou seja, aqueles que já estão no céu, não casam nem se dão em casamento. Tá vendo? Eles não casam nem se dão em casamento. Então aqueles que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, não se dão em casamento. Ou seja, quando eu entrar no céu, quando eu sair dessa terra, não existirá mais casamento. Nem com Marisa, nem o Júnior com a Adriana, né, Orlando? Não haverá mais casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Na ressurreição, seremos iguais aos anjos e na ressurreição somos filhos de Deus. Olha que coisa linda, amados irmãos e irmãs, sendo filhos da ressurreição. Muito lindo isso. Olha quantos adjetivos maravilhosos que o Senhor dá para aquele que é salvo, né? Olha que coisa, ele é digno de alcançar a era vindoura, digno de alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? São iguais aos anjos, são filhos de Deus, são filhos da ressurreição. Então Jesus diz, não existe casamento após a morte. Você alcançou a vida eterna, logo você é filho de Deus, filho da ressurreição. Essa é a verdade da palavra de Deus, não é? Olha que coisa maravilhosa. Então, se você é digno de alcançar a era vindoura, se você é digno de alcançar a ressurreição dentre os mortos, você será igual aos anjos, não é? Muito lindo isso. E será filho de Deus. Coisa linda, né? Você já é filho de Deus e será filho de Deus. Você será igual aos anjos, né? Jesus diz, eles não podem mais morrer. Você nunca mais vai morrer, querido. A morte é uma só vez, nunca mais você vai morrer, porque vocês serão iguais aos anjos e são os filhos de Deus, são os filhos da ressurreição, né? Então nossos irmãos que partiram, como o irmão Paulo Soares, grande guia leigo da Igreja Metodista de Vila Isabel, um amigo pessoal, né? Ele é filho da ressurreição, né? Ele agora é igual a um anjo. Na infância, as pessoas falam com as crianças, olha, papai agora é uma estrelinha no céu, né? Mas, biblicamente, você pode falar assim, agora
aquela pessoa é um anjo de Deus. Se ela morreu salva, não é? Se ela é serva, ela é como iguais aos anjos. Não podem mais morrer, são iguais aos anjos, são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Isso é uma coisa maravilhosa, querido. Você nunca mais morre. Você é filho da ressurreição. Glória a Deus. E Jesus diz assim, e que os mortos ressuscitam. Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Por isso, irmãos e irmãs, olha que coisa linda, você nunca pode se referir ao servo de Deus que faleceu no passado. Ele foi maravilhoso, ele foi um servo de Deus. Não, ele não foi, ele é. Porque para Deus todos vivem. Ele não é Deus de mortos, não é? Então, voltando a dizer sobre o Paulo Soares, que faleceu dia 27 de dezembro de 2020, não é? Paulo Soares não foi um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Ele não foi um servo, ele é um servo, não é? Nem ele foi um adorador, ele continua um adorador, não é? Por isso que os cristãos da antiguidade, pastor Orlando, eles usavam o nome Natal, né, que nós usamos tanto, né, antes da prática da celebração do Natal do Senhor, eles usavam o nome Natal para se referir aos mártires, os homens de Deus que morriam na fé. Era o Natal deles, né? Então, o Natal do Paulo Soares foi dia 27 de dezembro de 2020, o dia que ele nasceu no céu. Por isso que todos, com exceção de Maria, com exceção de João Batista, todos os cristãos da história são lembrados pela data da sua morte, não é? Então, dia do Santo Orlando foi o dia que Orlando foi para o céu. É o Natal do Orlando, o dia que ele entrou na vida eterna. Olha que coisa linda, queridos irmãos e irmãs. Como é precioso essa santa palavra do Senhor. O dia que nós entramos na vida eterna, o nosso Natal. Por quê, amados? Porque Deus, Ele não é Deus de mortos. Os mortos, não. Ele é Deus de vivos. Porque para Deus, todos vivem. Não é, pastor Orlando? Todos vivem. Para Deus, todos estão vivos. Todos vivem. Se eu aceitei Jesus, se eu vivo o Evangelho, como Jesus diz aqui no texto, se eu sou digno de alcançar a era vindoura, se eu sou digno de alcançar a ressurreição dentre os mortos, eu não vou me casar, nem dar em casamento na vida eterna, porque não mais posso morrer. Serei igual aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Irmãos e irmãs, essa deve ser a nossa meta, a vida eterna. O que você tem feito pela sua vida eterna? O que você tem feito pela sua vida eterna? Talvez pela vida aqui, você tem feito de tudo, tomado café, estudado, trabalhado. E pela vida eterna, o que você tem feito? Não é? Amados irmãos e irmãs, graças a Deus que a vida não termina nesta vida. Não é? A mesma coisa com relação ao seu cônjuge. Valorize o cônjuge hoje. Ame o cônjuge hoje, sua esposa, seu esposo hoje.
Porque quando ele falecer, ele não é mais seu cônjuge. O casamento termina na morte. Ninguém permanece casado no céu. Né? Quer dar um presente para o seu cônjuge? Não leva flores lá no cemitério, não. Dá um presente ele vivo. Né? Invista na sua família hoje. Néia, o Mário é teu esposo hoje. Na volta de Jesus, quando Jesus buscar a igreja, não haverá mais casamento. Não é? Então, hoje é o dia de amar o nosso cônjuge, de valorizar a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Porque nós não vamos viver para sempre. Ninguém fica casado para sempre. A morte vai nos separar. Por isso, Cássio Campos, quando você fizer casamento, Cássio Campos é pastor metodista, né? Você pode usar essa frase, até que a morte os separe. Porque verdadeiramente a morte nos separará. Não é? E no céu seremos como? Filhos de Deus, filhos da ressurreição, como anjos. Amém? Nunca se refere àqueles queridos de Deus que partiram como pessoas que foram embora, entes queridos, não é? Pelo contrário, são pessoas, aleluia, eternas com Deus, porque para Deus todos vivem, não é? Diante dessa palavra tão sábia do Senhor Jesus, pastor Orlando, alguns dos escribas, que eram teólogos, né, que podiam ser saduceus ou podiam ser fariseus, escriba é um cargo, não uma seita, ele dizia assim, boa resposta, mestre. Todos vivem, boa resposta, mestre. Para Deus, Deus não é Deus de mortos, boa resposta, mestre. E não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Aleluia. Que coisa linda, né, amados? A gente pensar na vida eterna, né? Com Jesus. Ó, pensai neste lar lá do céu. Olha que lindo esse hino. E o coro diz, ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai neste lar lá do céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado a Deus por esse evangelho do dia que traz tanto conforto e amor ao nosso coração. Pai amado, continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Queremos investir na vida eterna. Amém? Você que vai assistir depois, deixa o seu comentário. O que Deus está falando contigo? Esse evangelho do dia é importante para você? Deus está te abençoando? Então você coloca o seu comentário aí. Tanto aqui como lá no YouTube. Quero também ver comentário no YouTube. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, né? Hoje eu estou numa reunião com os pastores, por isso que eu antecipei. Mas Norma, eu quero ver a Norma, doutora Norma, grande advogada de Ouro Preto, né? Eu quero ver a Norma, querida Norma, eu quero te ver de segunda a sábado, 8 horas da manhã no horário de Brasília. Hein? Eu sei que é 7 horas da manhã aí em Rondônia. Gente, Ouro Preto do Oeste, é uma cidade lá em Rondônia, linda, organizada, com praças lindas, um lugar muito gostoso, né? Tem uma praça que não tem nada, não é arborizada, e tem uma praça que é muito arborizada. Um lugar muito bonito para se conhecer, comer um feijão tropeiro. Não é um lugar lindo? Rondônia é tudo de bom, né? Rondônia é um lugar maravilhoso. Muito bom, queridos, vamos estar, no nome do Senhor Jesus Cristo, orando e intercedendo. Quero que vocês agradeçam a Deus pela nossa igreja. Ontem nós completamos 82 anos,
E amanhã nós vamos estar comemorando com o pastor Marcelo. Vai ser muito bom, quero que você assista, se você puder. Nós vamos estar transmitindo pelo Facebook, nossa escola dominical, 9 horas da manhã. Não é? Que bênção, querido. Sempre assiste, que bom. Não é? Sônia e Walter Galdino. Nós vamos estar amanhã, 9 horas da manhã, na nossa escola dominical. Às 10 horas, gente, é a grande solenidade de Cristo Rei do universo. É o último domingo, pastor, do tempo comum. Tanto é que no próximo sábado à noite eu vou fazer um estudo aqui no Facebook só sobre o calendário cristão. Isso eu fazia todos os anos, em Urupá, em Vila Isabel. Acho que a Tereza participava, né, Tereza? A Elonete participava em Vila Isabel desses cursos que eu dava, de calendário cristão, todo ano. A gente tem que ir conhecendo todos os anos, não é? E é um conhecimento que no meio evangélico é extremamente raro, né? Então a gente precisa conhecer com profundidade o calendário cristão. Então semana que vem nós vamos estar, né, a receber dessa bênção, né? Inclusive as pessoas que vierem amanhã vão receber aqui, olha, o nosso boletim litúrgico. Nesse boletim litúrgico tem a liturgia de amanhã, né? E tem também o calendário, olha. Aqui está o calendário cristão de 2022 e o calendário judaico de 2022. Como é o ano C, né, nós começamos o calendário cristão a partir do outro domingo, que é o primeiro domingo do Advento. Olha. Então quem vier amanhã vai ganhar esse calendário cristão e vai ganhar o calendário judaico para acompanhar o pastor Orlando Lima Júnior aqui no Facebook comigo. Não é, pastor? E também esse bonito boletim do aniversário da igreja. Então amanhã o culto, querido, é o culto de Cristo Rei do universo. É uma solenidade linda. Exatamente o que você está falando é verdade, querida. Não é? A nossa irmã Lígia, nós fizemos um sorteio, deixa eu pegar aqui, tá aqui. Nós fizemos um sorteio e eu fiz uma camisa com o calendário litúrgico, olha. Não é? E nós sorteamos e quem ganhou essa camisa linda foi a Lígia. Que coisa boa, né? Olha, muito bom. Então, quando você tem esse calendário litúrgico aqui, olha, você vai acompanhando toda a liturgia, tá vendo? Toda a liturgia cristã. Acompanhando, olha. Isso é um calendário que tem que botar num quadro na parede da sua casa, porque ele é, enquanto a igreja estiver na terra, essa é a nossa celebração. E muitas dessas celebrações vão continuar no céu, né? Coisa linda, hein? Então amanhã é o último domingo. Vamos fazer um grande culto celebrando Cristo, o Rei do Universo. 10 horas da manhã, culto de aniversário da igreja. É um culto muito lindo. Vale a pena você participar. Se você estiver em Nova Friburgo, vem para cá estar com a gente, né? E à noite, grande culto de celebração do aniversário, com bolo, com festa, com alegria, às 18 horas, tá bem? Eu também quero convidar você para o primeiro domingo do Advento e a feirinha de Natal. Vai ser lindo. Quinta-feira que vem é o dia de ação de graças. Vamos fazer um grande culto de ação de graças. Na sexta-feira, feirinha de Natal. E domingo do Advento. Quem sabe você vai vir passear em Friburgo, vai ficar aqui, ó, quinta-feira, ação de graças, sexta-feira, culto, a feirinha do Natal aqui com a Marisa, domingo, culto do Advento. Quem sabe você vai vir participar de Nova Friburgo, dessa cidade linda, né? Participando desses eventos que aqui teremos. Amém? E se a sua igreja fizer esse culto, esteja firme aí, hein? Abençoando e glorificando a Deus. Amém, queridos? Vai ter batismo também da Joana, né, Néia? Vamos batizar a Joana. Vamos também ter um momento de ação de graça, gente, pelo ministério do pastor Alexandre, que foi ordenado presbítero anglicano, né? Olha aí, o Jean está em Machadinho. Jean, Machadinho, conheço Machadinho. Ela já era linda, mas parece que agora cresceu muito, né?
Muito bom. Um beijo em Machadinho do Oeste, não é? Machadinho do Oeste fica entre Jaru e Cujubim. Lugar lindo, gosto muito de Machadinho. É uma coisa linda, 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 linda chegar nessas cidades, comer pão de queijo, feijão tropeiro, não é? Churrasco com aipim e suco de graviola. Vocês já viram que eu estou com vontade de tomar café, né? Estou em jejum. Muito bom, vamos orar então pelo seu pedido, pela sua necessidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por todos os parabéns, as felicitações que nós recebemos pelo aniversário da nossa igreja, no Facebook, no YouTube. Muito obrigado, amém? Vamos então orar? Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, Pai, por esse novo dia que o Senhor está nos dando. Quero colocar famílias, quero colocar enfermos, quero colocar, Pai, trabalhadores que estão desempregados. Pai, pedimos a tua bênção e a tua graça. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, ajuda-nos a fazer a tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Nos enche com a tua graça. Pai, eu coloco a saúde da irmã Jussara Tex, a saúde da nossa irmã Eliane, Senhor, a Maria Lopes, Senhor amado, que está com problema no pé. Oro, Deus amado, pela vida do Felipe, a vida da Martinha, Jorge, da Silvia. Oro pela querida Moisete, Ivete e Luzia, que também acompanha o Evangelho do Dia. Oro pelo seu Osmar, oro pela Dona Maria, oro pela Regina Helena, pela Marina. Meu Deus, eu oro por essas vidas tão preciosas, Pai. Deus amado, nos dê, Deus amado, um dia muito especial na tua presença. Toma a irmã Madalena, a Paulinha, a Angélica, o Evanil Rodrigues. Meu Deus, toma a nossa irmã Ana Maria Matos, Senhor, que ela possa se recuperar na sua saúde. Toma a saúde da Neuza, Pai. Deus amado, esposa do pastor Luiz Daniel. Toma, Deus, cada vida nas tuas mãos. Colocamos também a família do pastor Vitor, lá de Petrópolis, Senhor, que sofreu um acidente. Pai, nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre cada nome aqui registrado. Pai, abençoa o Walter Galdino, a Sônia Galdino. Pai, abençoa, Pai, a Ana Beatriz. Abençoe, Senhor, cada vida, Senhor, que está assistindo ao vivo e aquelas que ainda vão participar do Evangelho do dia hoje. Deus, sobre cada vida, nós oramos declarando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Um beijo. Deus te abençoe. Se Deus quiser e permitir, estaremos juntos no Evangelho do dia, segunda-feira, 8 horas da manhã. A paz, queridos. Muito obrigado, pastor Orlando, pastor Cássio Campos, irmãos e irmãs, pessoas maravilhosas que estão conosco. Neia, Tiago Rios, Norma. Um beijo, Norma, em Ouro Preto do Oeste. Jean, um beijo. Olha aí, Machadinho do Oeste. Nós vamos aí pescar, hein? Ei, que maravilha, que bom. Vocês vão pescar e eu vou comendo os peixes. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado, queridos. A paz. Beijão para todos. Paz do São Ósculo Santo. Shabbat Shalom.